Olá, alunos! Nós estamos numa nova aula prática de imunologia. Nós hoje vamos estudar a técnica ELISA. Esse kit que eu vou utilizar nessa videoaula de hoje está relacionado com a determinação de IgE total. Você sabe que a IgE é um anticorpo relacionado principalmente com as alergias, né? Então, esse kit ELISA, ele vai determinar no soro de uma pessoa a quantidade de IgE total, ou seja, não vamos determinar uma IgE específica, nós vamos determinar a IgE, o total de IgE no soro desse indivíduo. Esse kit é extremamente interessante porque ele trabalha com 6 controles. Por que são 6 controles? Porque aqui, por que é controle, né? Porque aqui existe uma determinação, uma concentração definida de IgE. No caso aqui, que a gente está, esse controle, o primeiro aqui da tampinha branca, que é o primeiro padrão, que eu estou chamando de controle, ele não tem IgE. Então seria um soro, uma amostra sem IgE. Depois nós temos o controle 2, que já tem 10 unidades internacionais por ml. O 3, que é 50. O controle 4 é 100 unidades internacionais por ml. O 5 é 400 unidades internacionais. E aqui o 6, 800 unidades internacionais por ml. Vocês vão entender no final por que esse kit trabalha com concentrações conhecidas de IgE, certo? Então são 6 concentrações, desde aquela que não tem IgE, 0, até a sexta concentração aqui, que é 800 unidades internacionais por ml. O valor esperado de IgE no sangue, no soro de uma pessoa não alérgica é menos que 150 unidades internacionais por ml, certo? O que eu já fiz? Esses primeiros poços aqui, que vai da letra A até a letra F, nas A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, D3, E1, E2, F1, F2, eu coloquei em duplicata as concentrações. Então, por exemplo, os controles, né? As amostras que a gente já sabe as concentrações. Então, aqui, A1 e A2 é o meu primeiro controle, aquele que é 0. B1 e B2, eu coloquei o controle 2, a concentração 10 unidades internacionais por ml, sempre duplicata. E fui fazendo duplicata até chegar aqui no meu último padrão, certo? Os que vocês estão vendo aqui, de B3, B4, C3, C4, D3 e D4, E3 e E4, F3 e F4, deixa eu mostrar a placa com mais detalhe, que aqui a gente tem os números, né? E aqui eu tenho as letras, então aqui nem batalha naval, certo? Esses aqui, essas duplinhas aqui, já são soros testes, soros de pacientes, soros de indivíduos, que a gente vai tentar dosar a quantidade de IgE no sangue deles, tá? Então aqui é uma pessoa, aqui é outra, então sempre testei o soro em duplicata. Um comentário interessante é que quando a gente pensa em ELISA, a gente já pensa nessa placa que já vem com esses 96 poços ou furos, né? Essa placa padrão que já vem com a cavidade definida, certo? Esse kit é interessante porque vem como se fosse uma placa vazia e aqui a gente vai colocando os pocinhos, os furos, né? As cavidades, tá? Então a gente coloca aqui e aí vai fazendo conforme a quantidade de amostra que eu tenho para trabalhar naquele dia.
Esse kit, na verdade, esses pocinhos, né, essas cavidades aqui, elas já vieram sensibilizadas de fábrica com IgE no fundo do poço. Então, ligado ao fundo desse poço, ligado ao fundo do plástico, ali já tem anticorpo monoclonal, na verdade é o anticorpo anti-IgE. Então a indústria já mandou para a gente aqui, a gente fala na fase sólida, no fundinho do poço, ligado ao plástico, já tem ali anti-IgE. Quando eu coloco o soro do paciente, quando eu coloquei as minhas amostras, elas tinham IgE. Então, elas vão se ligar tanto às IgE dos meus controles, como as IgE do soro do paciente vão se ligar com essa anti-IgE que estava já na fase sólida, lá no fundo da cavidade, certo? Essa etapa eu já fiz. Vocês estão vendo aqui que está tudo nessa coloração vermelha. Isso aqui não é o soro, não eram os controles, tá? Essa etapa eu já fiz. Então eu coloquei já aqui as amostras dos soros testes, já tinha colocado eram 20 microlitros mais 100 microlitros do diluente, né? Então coloquei 120 microlitros de soros testes desses pacientes, assim como coloquei também os controles que têm essa quantidade conhecida de G, como eu já falei. Nós deixamos incubado isso por 30 minutos a temperatura ambiente. Lavei, a etapa de lavagem na técnica ELISA é extremamente importante. Já já vou mostrar para vocês como é que é feita essa lavagem. E aí, na sequência, se você imaginou o que eu disse, né? No fundo do poço tinha, no fundo dessa cavidade, tinha anti-IgE. Quando eu coloquei o soro teste ou coloquei os meus controles, que tem IgE, essa IgE se ligou a essa anti-IgE. Na sequência agora vai vir uma outra anti-IgE ligada a uma enzima, a peroxidase. Então esse é o conjugado, tá? Então é essa etapa que exatamente eu estou. Então a gente colocou nesses poços, tanto para os controles como para as minhas amostras testes, eu coloquei 150 microlitros de conjugado. Esse conjugado, o que é? É outra anti-IgE, só que agora ligada com a enzima peroxidase. Lembrando, né, que como no fundo da placa tem uma anti-IgE, ou seja, um anticorpo que foi produzido contra a IgE humana. Por isso que eu falo anti-IgE, no fundo do poço, no fundo da plaquinha. Coloquei a IgE do soro, né? Vamos detectar o quanto de IgE tem no soro desses indivíduos. Na sequência, veio essa anti-IgE ligada a uma enzima, que eu estou chamando de conjugado. Então, nós temos, no caso aqui, um ELISA tipo sanduíche, é o ELISA direto, tá? Eu vou dar uma pausa, que eu agora vou mostrar para vocês como é que a gente lava esses poços, para a gente poder passar para a próxima etapa. A próxima etapa é quando a gente vai colocar dentro de cada cavidade o substrato cromogênico. Então, continuando a nossa aula, agora eu vou mostrar para vocês como é que faz a lavagem. É muito importante para não ficar nenhum resíduo do último reagente, no caso aqui o conjugado. Então a gente, com muito cuidado, a gente joga o conteúdo dentro da pia. E aqui eu tenho uma piceta com uma substância que serve para lavar. Que no caso poderia ser água destilada, aqui no caso eu tenho PBS, que é um tampão. Então a gente vai preencher cada pocinho, tomando cuidado para não fazer muita bolha. A gente joga esse conteúdo dentro da pia.
depois repito. Segunda vez. Vamos fazer então uma terceira. Na verdade, aqui a gente segue a recomendação do fabricante, né? O que o fabricante fala pra gente. Uma quarta vez. Lembrando que agora nós já estamos, a gente já incubou os soros e os controles. Já fiz isso uma outra vez, que não foi gravado, para adiantar. Aí agora a gente depois eu tinha colocado o conjugado. E estamos aqui na etapa da lavagem, né? Quinta vez, desprezo o conteúdo. E aí o fabricante recomenda que a gente, desculpa o barulho, mas isso é para não ficar nenhum resíduo do meu tampão no pocinho de elixir, certo? Agora eu vou continuar falando, nós vamos falar da próxima etapa. Então, como eu já disse para vocês, agora chegou o momento que eu vou colocar o substrato cromogênico nos pocinhos. É esse aqui. É esse aqui que o fabricante nos enviou, certo? Então, é 100 microlitros em cada pocinho. Então, acompanhe comigo. Esse aqui não é tão bonito quanto o outro, né? Porque a solução é transparente. Uma outra recomendação importante é que a gente não pode deixar essa placa muito tempo seca. Então essas etapas, né, depois que lavou, quando vai colocar o próximo reagente, tem que ser relativamente rápido. A gente não pode deixar esses pocinhos muito tempo sem ter nenhum líquido no interior deles. Aqui deu bolha, então vou voltar. Não pode formar bolha dentro aqui, né? Dentro da ponteira, e tentar não formar bolha. Aqui formou. Tentar não formar bolha quando a gente vai colocar o líquido dentro dessas cavidades, dentro desses poços. Opa, aqui soltou, peraí. Volta aqui. Esse aqui eu pulei. Perceba que já vai formando uma cor, certo? Que a gente está na etapa que a gente colocou o substrato cromogênico. Quase perdi a ponteira. Agora a gente vai colocar um filme sobre esses poços e, segundo o fabricante, nós vamos aguardar 20 minutos. Depois eu volto com vocês então para a gente continuar a nossa gravação.